Você sabe como funciona a sintonia mediúnica? Eu sou a Ariane, psiquiatra e espírita, e hoje você está no Incorporando, onde falamos tudo sobre mediunidade, tudo mesmo. E hoje o nosso tema é a sintonia dentro da mediunidade. E eu já convido você a ver o restante da nossa playlist Incorporando e as nossas outras playlists também. Siga o nosso canal que tem vídeo toda semana para vocês. E siga na rede de vídeos curtos, @Sentindo Espiritismo, que tem conteúdo extra também. E dados os nossos avisos, vamos começar com o tema de hoje, sintonia mediúnica. A própria palavra nos fala o que é sintonizar, gente. O pessoal mais antigo aí, da minha idade para trás, vai se lembrar do rádio, que a gente sintonizava. E o que a gente fazia para sintonizar? Ficava lá girando o botãozinho para que os hertz pegassem certinho ali na sintonia que a gente queria da rádio. Hoje é tudo digital, é mais fácil, né? Mas de qualquer forma, você tinha que colocar a frequência correta para pegar exatamente aquela onda e ouvir a sua música preferida. E a mesma coisa acontece quando nós falamos de espiritualidade. Nós sintonizamos a nossa mente em uma determinada vibração eletromagnética e esse eletromagnetismo vai casar com o eletromagnetismo de alguém, vai entrar na mesma sintonia, vai vibrar em conjunto. E naturalmente nós vamos ter aquelas sintonias que estão vibrando ali em afinidade conosco e vamos ter aquelas que estão em repulsão conosco, alguém que esteja muito fora do que nós acreditamos, dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, e que aí não vai bater o santo. Já ouviu essa expressão? Muita gente acha que não bateu o santo ali porque na reencarnação passada eu encontrei o fulano me fez mal. Não é exatamente assim. Pode ser que vocês não estão vibrando de maneira próxima e a sintonia ali não dá certo de forma alguma. E a gente traz agora isso para a mediunidade. Lembrando que, geralmente, para o exercício da mediunidade, é recomendado que seja assim, principalmente na psicofonia, no desdobramento. Há um grupo trabalhando junto. E o grupo nada mais é do que a soma da sintonia de cada um dos seus membros. Se um deles destoa, a sintonia sai do prumo e aquele grupo começa a ter uma perda na sua produtividade. Às vezes as comunicações não são mais tão proveitosas quanto antes, às vezes nem comunicação consegue acontecer, porque se o grupo não está numa boa vibração e os espíritos amigos não conseguem alcançar esses médiuns, não conseguem que eles estejam disponíveis para o trabalho, eles nem vão se utilizar desses médiuns, verdade? A gente tem que pensar uma outra coisa importante. Quando a gente está aqui nessa sintonia e a gente encontra um outro espírito, e aí esse espírito pode ser aqui encarnado ou desencarnado, a gente junta esses dois e essa vibração vai se tornar mais forte. Pode ser para o bem ou pode ser para o mal. E quando a gente vibra numa coisa que a gente quer muito, a gente vai atrair esses irmãos que vibram ali naquela mesma coisa. Se eu estou num grupo mediúnico querendo ajudar, querendo auxiliar, eu vou atrair para mim espíritos superiores que também querem ajudar, que querem auxiliar. E naturalmente vão ter aqueles que serão auxiliados. Aí muita gente diz, mas aí o médium vai entrar na sintonia de um espírito que está lá embaixo, como que ele vai responder a essa sintonia? Quando o médium está disposto ao trabalho, ele faz um apassivamento, ele se abre, pense como se fosse uma flor desabrochando, olha aí que bonito. Esse médium vai se abrir para receber aquela sintonia que é diferente deles. Inclusive, se vocês forem estudar os livros de André Luiz ou quem já começou um desenvolvimento mediúnico, sabe que você tem uma alta carga de adrenalina para suportar algo diferente que vem ali ser, de certa forma, invadir o seu corpo. Não é uma invasão de verdade, porque se fosse invasão seria um processo obsessivo.
Como é na mediunidade, é uma assimilação de fluidos, mas de uma forma que você aceita. Pensa que você foi mergulhar lá no lodo, um lago barrento. Você vai entrando ali e naturalmente aquele barro vai te envolvendo, mas aquele barro não pode entrar nas suas vias aéreas e te afogar. Se estiver acontecendo isso na hora que vem a vibração, é porque esse médium não está bem equilibrado ou é um processo obsessivo. E aí realmente esses fluidos, eles não só se tocam e às vezes se interpenetram um pouco, eles acabam se sufocando um ao outro. E é importante, como eu sempre digo aqui, é um ao outro. O obsediado também acaba levando parte da sua energia para o obsessor. Então eles trocam ali energias, eles trocam fluidos. Durante o transe mediúnico, essa troca acontece e parcialmente ali, não parcialmente, mas temporariamente, esses fluidos se casam para que haja comunicação, seja na escrita ou na fala, que é a psicofonia ou a incorporação. Importante que se diga que não há uma incorporação verdadeira a essa troca magnética, mas não há nenhum espírito que entra dentro do corpo, porque isso é impossível, gente. Se tem um encarnado ali, não tem como vir um outro encarnado ou desencarnado e entrar naquele corpo. Ocorre então essa ligação, e essa ligação é desfeita depois, e o médium naturalmente vai expulsando essas energias após o transe, porque não estão na sintonia dele. Se não está na sua sintonia, você vai entrar ali naquela água barrenta e depois você se lava e tá tudo certo. Se você não está bem, não está em equilíbrio, parte daquele barro vai ficar em você e pode te provocar desequilíbrios físicos, emocionais e mentais depois desse transe. É por isso que a gente faz aí esse processo de desenvolvimento da mediunidade, para que o médium aprenda a fazer essa ligação e depois a voltar ao equilíbrio em si mesmo e ter o desligamento completo desse espírito. Inclusive não ficar pensando depois na sessão mediúnica, porque isso pode novamente criar aquela sintonia do radinho. Você entra na frequência e aquele espírito acaba se conectando com você novamente. E a gente sabe que se ele já foi socorrido, ele precisa partir, seguir o caminho dele, e o médium segue o seu. Daí a gente fala sempre da importância de estudar, de ter conhecimentos, de saber como que a coisa se processa, para que depois a gente não fique com nenhum problema de saúde, nenhum desequilíbrio e possa continuar ajudando o próximo, que essa é a missão do médium. E outra pecinha aí que já se fala lá há 2000 anos, do orai e vigiai. Quando você está tendo dificuldade de se conectar de algo que não está saudável para você, faça uma prece, mude essa vibração, vigie os seus pensamentos para que você novamente não volte a vibrar naquela sintonia que você não quer. É um processo, você vai ter que aprender a modificar os seus pensamentos e emoções. E durante a mediunidade, a gente precisa desse autoconhecimento para você saber o que é seu, o que é daquele outro espírito, o que é às vezes de algum colega de grupo, porque como o médium está ali aberto, ele vai receber influência de todo mundo. Ele precisa estar centrado em si e ter essa capacidade de se abrir e depois se fechar, porque o médium também precisa se proteger. Tanto que ele não pode ter esse transe em qualquer local, né? Tem gente que fala, nossa, mas a fulana recebe espírito em qualquer lugar, lá no supermercado, fazendo compra, em casa. Gente, isso não é uma mediunidade equilibrada. Se você tem um equilíbrio mediúnico, você vai receber o espírito aonde ele precisa ser recebido, que são nos locais de tratamento, nos grupos mediúnicos. Pode receber algum espírito fora? Pode, de repente é algum momento ali que necessita que aquele espírito fale, mas não é para isso acontecer em qualquer lugar, de qualquer forma. A gente precisa ter responsabilidade. A gente tem locais para que a mediunidade se processe, e a gente recomenda que não seja dentro do lar. Antigamente as pessoas faziam reuniões em casa, mas então não existiam os agrupamentos que existem hoje próprios para isso.
Então a gente pede que se evite, porque quando nós temos aí essa sintonia baixa dos espíritos que precisam de ajuda, a gente sabe que a espiritualidade já preparou aquele local, já fez um cercamento para que aquelas energias negativas não atrapalhem as pessoas ao redor, não desequilibrem o ambiente. E no lar, muitas vezes, esse preparo não é tão perfeito quanto no ambiente próprio já para isso. É como se fosse no hospital, né, gente? Se você passa mal, vai fazer uma cirurgia, lá no hospital, no centro cirúrgico, tem toda uma preparação de antisepsia, tal, de tudo tá limpinho, tudo higienizado, para que não haja infecção, não haja nenhum prejuízo naquele trabalho que vai ser feito. Se de repente acontece alguma coisa em casa e precisa de um socorro de emergência, a gente até faz, mas não é o ambiente adequado para aquele médico trabalhar. É a mesma coisa, o médium também deve evitar de trabalhar em locais que não sejam preparados para isso. E falando de sintonia, a gente sabe que nós buscamos e achamos, não é assim? Se eu entro em sintonia, eu vou encontrar alguém. É por isso que tem aquela história do buscai e achareis. Se o médium quer sempre o mesmo determinado tipo de comunicação, ele vai encontrar um espírito que queira aquele tipo de comunicação. E aí a gente vai falar daquelas Dona Isabel, Dona Maria, que lê búzios, que não sei o que, lê a sorte aí, mas que seja por dinheiro. Eu não tenho nada contra o búzio, gente, eu não tenho nada contra Umbanda, pelo amor de Deus, eu respeito muito os nossos irmãos que fazem trabalhos diferentes do que o espiritismo faz. Muitas vezes tem espíritos que só conseguem ser socorridos, inclusive, nesses locais, por conta da vibração. E não estou dizendo que a vibração é mais baixa ou mais alta, ela é simplesmente diferente. Agora, quando a gente faz algo por dinheiro, a gente também entra na sintonia daqueles espíritos que querem se aproveitar, que estão muitas vezes brincando com a sorte alheia. E é por isso que a gente não deve frequentar os leitores de sorte. Se você é médium, não deve fazer esse tipo de trabalho por recompensa financeira. Nenhum espírito de boa evolução vai acompanhar um médium que está se prestando a esse tipo de trabalho. Portanto, muito cuidado você que trabalha com isso, porque vai sim atrair espíritos de vibrações grosseiras que depois não vão te ajudar de nenhuma forma e muito pelo contrário, vão te atrapalhar. A gente tem no livro Os Mensageiros de André Luiz um relato de um caso e depois esse médium que trabalhava por dinheiro foi perseguido por muitos anos lá no umbral pelos espíritos que estavam aí auxiliando ele a ganhar dinheiro. Ele foi explorado e as pessoas continuavam perguntando para ele o que fazer, como fazer, e ele não tinha mais como responder a essas pessoas. Aliás, ele nunca teve, né? Porque mesmo que esses espíritos acertem muitas vezes, eles não querem te contar isso para te auxiliar, eles simplesmente estão ali manipulando para que o dinheiro venha. É igual aqueles caixas de aposta, a gente tem aí hoje vários jogos, infelizmente, né, pela internet, que deixam você ganhar um pouquinho, te mostram um pouco daquilo que está certo e depois começam a só pegar o seu dinheiro e pronto. E trazendo aqui um livro para vocês, Mediunidade e Sintonia, de Emmanuel e Chico Xavier, que é um livro maravilhoso sobre esse tema. Ele traz lá num dos capítulos para nós a comparação do médium com uma árvore frutífera. E é uma comparação espetacular. E eu vou item por item aqui para vocês explicando quais são as partes interessantes disso. Primeiro, que uma árvore frutífera ela só dá a fruta que ela foi preparada para isso, certo? A macieira vai dar maçãs, não vai dar laranjas. O que isso quer dizer? Que o médium não pode produzir de tudo para todos os lados. Ele normalmente se especializa em um tipo de trabalho e ele vai exercer aquele trabalho. Ah, mas eu tenho diversas mediunidades. Sim, diversos tipos. Eu também tenho. Eu tenho desdobramento, eu tenho evidência, eu tenho psicofonia, mas existe um foco em uma determinada especificação que nós temos como médium e essa mediunidade ela vai ser mais trabalhada. E agora que eu já tenho 21 anos de trabalho na mediunidade,
ostensiva, nós temos períodos em que eu tive mais uma mediunidade de psicofonia mais aflorada, em outros períodos eu tive o desdobramento mais aflorado e foram épocas em que eu precisei trabalhar mais de uma determinada maneira e tá tudo certo. Não tem nenhum problema com isso. A outra coisa que ele fala aqui para nós é que todas as árvores necessitam de quê? De adubo, de água, de sol. E o que a gente pensa nisso daí? O sol pode ser o quê? O estudo, a iluminação da nossa mente. O adubo e a água é aquele orar e vigiar que eu falei para vocês. Então precisa desses cuidados, precisa se nutrir de boas energias, precisa se nutrir de bons alimentos também. O seu corpo físico precisa de alimentos saudáveis para que a mediunidade também esteja saudável. E você não vai se nutrir de qualquer adubo porcaria, né? Portanto, você não vai se alimentar de outros vídeos que sejam negativos, de TV falando de violência, de livros que não vão te trazer conhecimento, que te agitam, que fazem com que você entre na sintonia daqueles espíritos negativos que você não quer depois que venham aparecer no seu trabalho mediúnico. Quando a gente trabalha com mediunidade, a gente trabalha muito com concentração também. E se você está sempre desviando o seu foco para coisas negativas, na hora que você for se concentrar, você vai se concentrar em algo negativo. Não existe isso de uma vez na semana eu vou lá fazer meu trabalho mediúnico e o resto da semana eu passo pensando em coisas que são prejudiciais para mim e naquele momento eu vou pensar em algo que seja produtivo. Não tem como, a gente tem que estar sempre numa vibração mais alta. De vez em quando vamos desviar, porque afinal de contas não somos espíritos perfeitos, mas a gente tem que tentar ao máximo se nutrir de coisas positivas e cuidar do corpo, que é o seu instrumento de trabalho ali, como médium faz parte também. A outra coisa que ele fala aqui é que a árvore, ela tolera vento, ela tolera chuva, ela tolera pragas e ela acaba vencendo, não é? É isso que o médium também precisa fazer. Muita gente vai reclamar do seu trabalho, vai dizer que o que você está falando ou está fazendo não é de verdade, que você inventou. Muitas vezes vai te atrapalhar a frequentar um bom local para o seu trabalho. No dia do trabalho mediúnico acontece tudo na face da terra para que você não vá, inclusive mal-estar, dificuldades com carro, com transporte, com um monte de coisas para que você não consiga chegar. Mas é importante que a sua árvore frutífera lute contra os ventos e as tempestades. E aí ele fala também que as árvores recebem a bênção dos ninhos. Sim, muitas vezes nós como os médiuns vamos receber a bênção de auxiliar aqueles nossos irmãos, sejam desencarnados ou encarnados, ali com os nossos galhos, com a nossa produção de frutos. E sobre os frutos, ele ainda fala que alguns vão recolher esses frutos com delicadeza, com amabilidade, e outros vão tacar pedrada para que os seus frutos caiam, e você também vai ter que ter a paciência e a tolerância para com esses irmãos um pouco mais agressivos. E ainda, as árvores necessitam de poda para que elas possam florescer melhor e na próxima estação vir os frutos mais saudáveis. E quantas podas os médiuns precisam receber, não é? Às vezes alguém que fala mal do seu trabalho, pode ser que ele esteja sendo maldoso, mas pode ser que seja aquela poda para te mostrar que você não está num caminho tão bom assim. E é sempre importante que a gente medite se as críticas não têm algo que possa te auxiliar. Vai que, não é mesmo, de uma boca que esteja tentando te prejudicar, te jogar para baixo, você tem que aproveitar e ver se não há algo que precise melhorar, se não há necessidade de alguma poda nesse sentido para você. E para finalizar, eu vou chamar a atenção de vocês para um detalhe que está no livro La Seara dos Médiuns, também de Emmanuel e Chico Xavier, que ele fala sobre médiuns. E cada médium
tem tarefas específicas e há tarefas específicas para todos os médiuns. O que isso quer dizer? E cada um tem a sua tarefa, gente. Vai ter um que vai escrever carta, vai ter outro que vai fazer psicografias de livros, vai ter aquele que vai se dedicar à psicofonia e diversos outros setores de trabalho mediúnico. E não quer dizer que um é melhor, que o outro é pior, não é nada disso, gente, são tarefas diferentes. Quando a gente reencarna aqui, e o livro Os Mensageiros de André Luiz explica isso muito bem, nós temos uma preparação para virmos como médiuns. E cada um veio com a sua redenção necessária lá do passado. Então você vai trabalhar naquela área em que você precisa. Muitas vezes os médiuns recebem só um determinado tipo de espírito, aí fica parecendo que é animismo, fica parecendo que é mistificação, ou seja, é o médium que está fazendo aquilo, ou então ele está mesmo inventando de má fé. Não, às vezes é aquele tipo de espírito que ele sintoniza porque ele veio com uma tarefa naquele sentido. Eu, por exemplo, dentro da psiquiatria, é muito comum que eu receba espíritos que estão com dificuldades mentais, que estão muito ansiosos, muito depressivos, até porque no meu trabalho eu entro em contato frequente com pessoas que estão passando por essa situação e naturalmente os espíritos que estão em sintonia com elas também estão com as mesmas dificuldades. E aí eu vou receber bastante esse tipo de espírito. Quer dizer que eu estou deprimida, que eu estou ansiosa? Não. Lembra que a gente falou que o médium lá vai se abrir e depois ele deve se fechar? É isso que acontece. E não, muitas pessoas acham que é porque aquele médium é desequilibrado, então ele só recebe espírito desequilibrado. Não, gente, ele justamente está fazendo o trabalho dele. Dentro daquele preparo que ele recebeu aqui para reencarnar, ele pode inclusive ter um tipo de energia ou um tipo de mediunidade que é necessário àquele tipo de espírito que ele está socorrendo. Portanto, ele é mais utilizado pela espiritualidade porque ele tem essa energia necessária para aqueles irmãos. Então, é natural que ele receba mais esses espíritos, que tenha mais sintonia com eles, porque é a tarefa daquele médium e não tem nada de errado com isso. E pode ser que depois de um tempo, passada ali a necessidade da tarefa, ele comece a trabalhar num outro tipo de tarefa ou num outro tipo de aprendizado. Lembrando que todos os espíritos que são recebidos, todo o trabalho que é feito dentro de um grupo, muitas vezes, aliás, 99,9% das vezes, é para que os médiuns, os encarnados daquele grupo, também aprendam e também possam modificar as suas vidas em relação àquele ponto que foi trazido. Então fique atento ao que aconteceu naquele grupo, naquele momento, o que foi trabalhado, qual sentimento foi trabalhado, qual tipo de comportamento foi mostrado para vocês, para que você também pense se não está errando naquele ponto, porque o grupo está naquela sintonia naquele momento, não é? Então a espiritualidade aproveita, traz espíritos naquela sintonia para que os médiuns também possam despertar. Resumindo aqui, o essencial é que todos tenham a sua sintonia no bem e para o bem, para que os trabalhos possam ser realizados da melhor forma e para que você aí que é médium possa ter saúde física, mental, emocional, enfim, um equilíbrio na sua vida e a redenção das suas dificuldades passadas e o aprendizado com o seu trabalho mediúnico atualmente. É isso que cada um de nós quer e deve almejar. E se você gostou desse vídeo aqui, curte, comenta se você ficou com alguma dúvida, compartilha para quem você sabe que está trabalhando aí dentro da mediunidade. E não deixe de olhar as nossas outras playlists, especialmente a playlist Incorporando, que fala aí sobre todos os temas mediúnicos, e toda semana tem vídeo novo para vocês.